Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula sobre Lei Geral de Proteção de Dados. O tema da nossa aula hoje é falar sobre as 10 bases legais de tratamento de dados pessoais que a LGPD trouxe para a gente. Vamos lá? Essas 10 bases legais para tratamento de dados pessoais que a LGPD traz para a gente estão no seu artigo 7º. Quem quiser dar uma olhadinha, dar uma conferida, acompanhar junto aqui com a gente, pode seguir. A primeira base legal é o consentimento. E o que é o consentimento? O consentimento é a autorização expressa dada pelo titular de dados para que a empresa ou órgão público trate os seus dados pessoais. Esse consentimento, dado pelo titular, ele tem algumas características específicas, tá? Inclusive, nós temos uma aula aqui que aborda com mais propriedade, com mais detalhes, com mais especificidades, essa base legal de tratamento de dados. Mas, para a gente poder seguir aqui na nossa enumeração de quais bases legais que existem, para você saber que não existe só o consentimento como base legal, você precisa saber o quê? Que o consentimento, ele precisa ser livre, inequívoco, expresso e estar por escrito. E digo mais, a legislação ainda diz que ele tem que estar em separado de qualquer outro documento. Por quê? Porque é importante que o titular de dados dê o seu consentimento de forma livre, ou seja, ele quer dar, ele tem interesse em dar, ele não está sendo obrigado a fazer aquilo para poder conseguir realizar alguma outra atividade naquele site ou obter algum documento naquela empresa, enfim, livre e espontâneo. Certo? Tem que estar escrito, tem que estar expresso. A finalidade para aquele consentimento, ela tem que ser específica, tem que estar clara. O titular tem que saber exatamente para que ele está dando aquele consentimento, se vai ser utilizado para obtenção de X, de Y, que vai ser compartilhado com Z. Tudo isso tem que estar muito claro para o titular. A segunda base legal é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em algumas legislações, em alguns regulamentos, já está previsto tratar aquele dado para obtenção de alguma finalidade que aquela lei especificou. Ou seja, quando eu já tiver uma lei que autoriza esse tratamento, ela serve como justificativa para o tratamento sem a necessidade de outra base legal ou de consentimento. Não. Uma dúvida, foi bom falar isso porque eu lembrei de uma dúvida muito comum, que a pessoa, então eu tenho que dar o consentimento e... Não. Se a lei já especificou que nesse caso é dispensado qualquer outra coisa, ou a lei nem precisa falar, mas ela já estabelece que para aquilo já é dada uma autorização, o ente público ou a empresa pode tratar aquele dado independentemente de outra base legal. Por quê? Porque a lei está autorizando que ele use aquele dado pessoal. Tá? É como se a própria lei, o próprio regulamento já autorizasse aquela empresa ou aquele órgão público a tratar aquele dado pessoal. Certo? A terceira base legal é a de políticas públicas. Essa base legal ela é exclusiva da administração pública. Somente a administração pública pode utilizar essa base legal. Por quê? Primeiro, porque a LGPD deixou isso muito claro. E segundo, por uma questão bem lógica, né, gente? Quem é que faz políticas públicas? Órgãos públicos. Né? Às vezes as empresas podem auxiliar, subsidiar, apoiar, mas quem executa realmente é um órgão público. Então, quando o órgão público, na execução de políticas públicas, necessitar de tratar qualquer dado pessoal, ele pode usar essa base legal se assim ela se justificar. A quarta base legal são órgãos de pesquisa. Ela pode ser usada sempre que houver necessidade de embasar o tratamento de dados pessoais para uma investigação científica, né? Para publicação de artigos, enfim, que eu precise catalogar, que eu precise tratar dados, que eu precise utilizar dados pessoais, cuja base de dados, órgão de pesquisa, me autorize tratar aquele dado. Mais uma vez, eu friso para vocês, quando a finalidade do tratamento de dados pessoais por si só justificar aquela base legal, ela pode ser usada. Eu não preciso de mais de uma base legal para o tratamento do mesmo dado pessoal. A quinta base legal é a execução de contrato. É uma base legal também muito utilizada, das mais utilizadas principalmente na iniciativa privada, né? Essa base legal de execução de contrato é o que autoriza o empregador, né, tratar dados pessoais do seu empregado na execução de contratos. Contrato entre colaborador e operador, né, na compartilhamento desses dados. Muitas das vezes vai ser execução de contrato.
tá? Então, quando eu necessitar de dados pessoais para executar um contrato, eu posso utilizar essa base legal, sem nenhum problema. A sexta base legal é o exercício regular de direitos. Para que eu possa entrar com um processo administrativo, um processo judicial, né, uma comissão de arbitragem, enfim. Quando eu precisar me valer de dados pessoais para ter acesso a direitos que me são garantidos judicialmente ou extrajudicialmente ou numa câmara de arbitragem, eu posso me valer sim dessa base de dados. Né? Uma situação que eu posso dar um exemplo para vocês que é super corriqueira, né? Batida de trânsito. Às vezes a pessoa bate no carro da outra e a pessoa some. Né? Como que você vai fazer? Ah, alguém anotou a placa. Aí você pode pegar essa placa. A placa do carro é um dado pessoal. Eu posso pegar essa placa e pedir acesso a quem é o motorista daquele, né, que está registrado como motorista daquele veículo. Né? O Detran pode me informar esse dado com base em quê? Que base legal que ele pode tratar esse dado? Ele pode me dar acesso, que ele pode me fornecer esse dado? Com base nessa base legal. Né, de exercício regular de um direito. Eu mostro o que aconteceu, eu explico o que é o meu direito e para ter acesso àquele direito eu preciso daquele dado pessoal. Senão, como que eu vou entrar na justiça para acionar num juizado especial, por exemplo, o prejuízo que aquele acidente de carro trouxe para mim? Né? Então, eu tenho um direito que ele é legítimo e ele é protegido. Né, a sua defesa, o seu acesso, ele é garantido por lei, mas para poder chegar nele eu preciso de um dado pessoal e eu posso usar essa base legal. A sétima base legal é a proteção da vida e da incolumidade física própria ou de terceiros. O que quer dizer isso, meu Deus do céu? Isso quer dizer o seguinte, se qualquer pessoa estiver passando por uma situação de risco, tá? Você pode se valer de dados pessoais para localizar essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Sequestro. Então, para poder localizar essa pessoa, para eu poder salvar a vida de uma pessoa que pode estar em risco, né? A suspeita é que ela sempre chega em casa naquele horário, enfim, tá todo mundo achando estranho porque ela sumiu, porque ela desapareceu. Eu posso sim me valer dessa base legal para justificar um pedido de acesso a qualquer dado pessoal com essa finalidade. A oitava base legal é a tutela da saúde. Tutela da saúde é utilizada em casos que eu preciso tratar dados pessoais de saúde, seja em hospitais, clínicas ou profissionais da área de saúde, agência de saúde, tá? Programas de saúde, né? Órgãos públicos que tratem, né, de dados de saúde, enfim. Quando eu precisar de tutela da saúde, quando eu estiver tratando dados de saúde, que inclusive são dados sensíveis, considerados pela LGPD dados sensíveis, eu posso utilizar essa base legal da tutela da saúde. Ah, mas eu preciso do consentimento? Lembrando que dados de saúde, tutela da saúde. Mas se for criança, a Lei Geral de Proteção de Dados fala que eu preciso de consentimento. Tá? Só para fazer essa observação aqui, porque a própria lei traz as regras e a própria lei traz algumas exceções e aí na medida que essas exceções forem se encaixando nas regras, eu vou contando para vocês. A nona base legal é a base legal do legítimo interesse. Essa base legal, ela é exclusiva dos CNPJs da iniciativa privada. Não se utiliza legítimo interesse para tratar dados na administração pública. Okay? Mas quando que eu vou usar o legítimo interesse? Quando eu precisar tratar dados de alguma forma, por alguma finalidade que nem é nenhuma dessas aí. Ah, mas eu posso chegar lá e colocar? Não, porque eu tenho interesse em tratar, eu vou lá e coloco? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados permitiu que se utilizasse essa base legal do legítimo interesse mediante a aprovação de um teste. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece um teste, que é o teste do legítimo interesse. Para que eu possa utilizar essa base legal, eu vou pegar, são 3 situações e eu tenho que ter o sim nas 3. Ah, mas eu tive em 2, não tive na terceira. Não pode aplicar. Você só pode aplicar o legítimo interesse se responder positivamente as 3 questões que a LGPD coloca. Eu só não vou entrar nesse detalhe porque ele é bem detalhadozinho, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? E lá eu vou explicar bem direitinho para vocês o que é, como que é, que jeito que é, como que faz esse teste do legítimo interesse. Mas é importante você saber que existe essa base legal. Quando você precisar tratar dados que não se enquadram em nenhuma das outras bases legais, você faz o teste do legítimo interesse.
Se passar no teste de legítimo interesse, você vai escrever lá na sua planilha que a base legal, a finalidade para o tratamento de dados, ela tem como, né, sustentação a base legal do legítimo interesse. E detalhe, sempre que você fizer o teste do legítimo interesse, que você for utilizar essa base legal do legítimo interesse, você tem que fazer o relatório de impacto em proteção de dados, o RIPD. E a 10ª base legal para tratamento de dados pessoais é a proteção ao crédito. Essa base legal é o que a gente chama da nossa jabuticaba brasileira. Ela só existe na LGPD, tá? Só na legislação brasileira que inventaram esse negócio. Mas enfim, por que ela foi criada, por que ela existe, o que ela faz aí, para que ela serve, quando que ela vai ser utilizada, né? Isso aí foi uma negociação que foi travada com as entidades de proteção de crédito para evitar de que o não acesso aos dados pessoais comprometesse, né, o registro de pessoas nesses bancos de dados. Então, o que acontece? Quando eles precisarem negativar alguém, né, deixar essa informação, porque existem esses bancos que têm esse tipo de informação, que é muito importante, principalmente para as instituições financeiras que fornecem créditos, né, para saber sobre aquela pessoa, se ela está numa situação de atender, de cumprir aquele contrato, e ela está negativada ou não está. Imagina, ter que pedir a autorização da pessoa, lógico que ela vai dizer que nunca vai estar, nunca vai dar autorização dela para que o nome dela seja inserido nesses bancos, nesses cadastros. Foi feito um ajuste e aí foi criada essa base legal para que essas entidades de proteção ao crédito justifiquem o tratamento de dados pessoais com base nessa 10ª base legal, que é de proteção ao crédito. Bom, gente, então é isso. Essas são as 10 bases legais que a LGPD trouxe para tratar dados pessoais, que eu quis apresentar para você de forma bem rapidinha, bem objetiva aqui, para você entender, quando alguém falar agora o que é a base legal, que base legal que justifica esse tratamento de dados, você já está sabendo o que é, já está sabendo quando que usa, como que usa, por que usa, e eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais com essas informações. Continua acompanhando a gente aqui para aprender um pouquinho mais de LGPD, tá bom? Até a próxima aula!